Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Olhar Turista. Conhecer Portugal, sua rica história, sua cultura, seu povo, sua gastronomia e, principalmente, seus atrativos turísticos, seriam necessários vários livros e vários documentários. Porém, vou falar um pouco neste canal sobre este país ibérico, que foi pioneiro nas navegações. Portugal, ou oficialmente República de Portugal, é um país localizado na parte ocidental da Península Ibérica, com uma área total de 92.092 km², limitado ao norte e leste pela Espanha e ao sul e oeste pelo Oceano Atlântico, além de duas regiões autônomas, que são o Açores e o Arquipélago da Madeira. O nome Portugal vem da junção de Portus Cali, sendo Portus o nome latim para Porto e Cali, que era um povoado que ficava ao norte de Portugal, onde hoje fica a Vila Nova de Gaia, que é vizinha ao porto. A sua história. A pré-história do país, assim como o resto da Península Ibérica, onde os mais antigos vestígios humanos são o homem de Cro-Magnon, com características de Neandertal, datados de cerca de 24.500 anos atrás, e interpretados como extensas populações cruzadas das duas espécies. Durante o período neolítico, os pré-celtas e celtas ocuparam a área, dando origem a povos como os galegos, os lusitanos, os quinetes, além dos fenícios e cartagineses que visitaram a área. Os romanos incorporaram ao seu império sob o nome de Lusitânia, que corresponde ao centro e sul de Portugal. No século III, com as reformas do imperador Diocleciano, foi criada a Galécia, a norte do Douro. O período de dominação romana marcou muito a região, não só em algumas construções, como também a forte presença da língua latina, onde culminou na formação da língua portuguesa. A era dos grandes descobrimentos se deu com a conquista de Ceuta em 1415. As figuras mais importantes foram o navegador infante Dom Henrique. Ainda me lembro deste nome, pois estudávamos sobre ele na época de colégio. E o rei Dom João II. No ano de 1422, Dom João I pôs fim à datação por meio da era de César e passou a adotar o Anno Domini, sendo o último reino católico a fazê-lo. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, comprovando a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico. E logo em seguida, novas rotas e terras foram descobertas, como a América do Norte, Sul, culminando, é claro, com a descoberta do Brasil. O país, em relação à sua geografia, é dividido pelo rio principal, o Tejo. A norte, a paisagem é montanhosa nas zonas do interior, com planaltos intercalados por áreas que permitem o desenvolvimento da agricultura. Ao sul, até o Algarve, o relevo é caracterizado por planícies, sendo as serras esporádicas. Assim como o Tejo, temos os rios o Douro, o Minho e o Guadiana, que nascem na Espanha. Na Serra da Estrela, temos os rios que nascem e têm o seu percurso totalmente no território lusitano, como, por exemplo, o Volga, o Sado, o Zezerê e o maior, o Mondego. E na mesma Serra da Estrela fica a montanha mais alta de Portugal continental, a Torre, com 1.993 metros de altitude, perdendo apenas para a montanha do Pico, dos Açores. Um dos setores econômicos mais importantes em Portugal é o turismo, e prevê-se que o número de chegadas de turistas aumente exponencialmente nos próximos anos. No entanto,
há uma concorrência crescente de destinos do leste europeu, como a Croácia, que oferecem atrações semelhantes, mas geralmente são mais baratas. Como resultado, o país quase teve que se concentrar em atrações de nicho, como saúde, natureza e turismo rural, para se manter à frente de seus concorrentes. Portugal é um dos 20 países mais visitados no mundo, com uma média de 13 milhões de turistas estrangeiros anualmente. O turismo desempenha um papel cada vez mais importante na economia de Portugal, representando cerca de 11% do produto interno bruto. Em 2010, entre os povos estrangeiros estão os britânicos, seguidos por espanhóis, alemães, franceses e brasileiros. Um dos fatores do sucesso turístico de Portugal é o especial encanto que é visível nas tradições do país, com cidades que combinam a modernidade com o peso visível da história, paisagens e praias que encantam pelo visual e pelo acolhimento que a natureza traz ao turista. Algumas cidades como Lisboa, Algarve e Madeira são atrações turísticas muito visitadas. Embora o governo procure promover e desenvolver novos destinos no país, como o Vale do Douro, a Ilha do Porto Santo e o Alentejo, a sua gastronomia também é muito representada. Entre os pratos típicos temos o cozido à portuguesa, bacalhau à Brás, panquecas ou gomes de sá, espetadas à madeira, sopa vulcânica dos Açores. Os pastéis de nata ou pastéis de Belém são muito requisitados e alguns dizem que existem apenas na zona de Lisboa, onde o segredo de seu preparo é guardado. E pela sua natureza, gastronomia, vinhos, cultura, patrimônio, sol, o mar, pela boa comida, hospitalidade, praias, paisagens maravilhosas, Portugal é um convite a qualquer pessoa. Enfim, não deixe de conhecer esse encantador país. Um abraço a todos.